essa mulher que sofre esse abuso dentro de casa, como que ela pode resolver esse problema? Qual que é o primeiro passo dela? O primeiro passo é ela ficar atenta. Primeiro passo é ela ficar atenta e saber que ela está sendo vítima de uma violência. Porque é muito comum a mulher viver numa situação de violência durante anos e achar que não é uma violência, naturalizar aquilo que ela está sofrendo. Uhum. Nesse evento, quando se criou essa primeira companhia independente da Polícia Militar, uma policial militar, no final da palestra que eu fiz lá só para militares, chegou para mim e falou assim: Ô desembargadora, eu queria contar um caso, que eu visitei uma mulher que foi vítima de violência e perguntei para ela: é a primeira vez que seu marido te agride? Aí ela falou assim: é a primeira vez. E o filho fala: não, mãe, mas semana passada ele te agrediu. Ah, não, mas aquele dia eu mereci. Hum. Então, é muito importante. Eu acho que a primeira coisa é ter essa capacidade, e isso ela vai ter na medida que ela tiver a ajuda das pessoas que estiverem mais próximas dela, de verificar, de perceber que ela está numa situação de violência, seja física, psicológica, sexual, patrimonial, moral, né? Até violência religiosa. Tem vários outros tipos que não estão elencados na Lei Maria da Penha, mas são tantas as violências que ela pode sofrer. Então, a primeira coisa é ela perceber que ela está numa situação de violência para poder dar um basta nessa situação. Aí ela pode procurar ou uma delegacia de polícia, algumas cidades já têm as delegacias, né, especializadas em violência. Se não tiver, é uma delegacia comum de polícia. Ou a própria polícia militar, se tiver alguma situação mais grave, né, ela pode denunciar a polícia militar. O promotor da cidade, porque às vezes a pessoa procura, o promotor da cidade também vai saber, né, encaminhar um defensor público, se ela não tiver condição, às vezes, de constituir um advogado. Constituir um advogado excelente, porque vai poder orientá-la da melhor maneira possível, mas é não permitir. E eu falo uma coisa muito interessante, eu falo aqui que há estudos que falam 4 entre 10 mulheres já sofreram violência. Eu falo que 10 entre 10 mulheres já sofreram ou vão sofrer algum tipo de violência. E quando eu falo isso, na minha condição de mulher, eu me incluo. Óbvio, né? Todas nós mulheres estamos sujeitas a algum tipo de violência. Aí fala assim: desembargador, você apanha? Não estou falando de violência física. São tantas violência institucional. Claro, nós sofremos, ou podemos sofrer, ou vamos sofrer, ou já sofremos, né? Então, existem várias modalidades. Então, a primeira coisa é a gente ficar atento a essas modalidades, não permitir que se repita, né? Eu acho que é importante isso. E é bem interessante que Vossa Excelência falou, interessantíssimo, é que a mulher ela está sendo tão coagida que ela traz um sentimento de culpa que ela nem tenha. Ela traz aquele sentimento para ela inexistente, mas na cabeça dela a coação é tão grande que ela age, não, eu tinha culpa. Você sabe o que acontece também? Normalmente, quando uma mulher vive, isso não é regra, porque a violência doméstica ela acontece em qualquer classe social, em qualquer estrutura, mulher empoderada, mulher não empoderada, em qualquer rica, pobre, branca, negra, em qualquer relação nós estamos sujeitas a sofrer uma violência doméstica. Mas a mulher, quando ela percebe, principalmente quando é uma situação, às vezes, de classe mais alta, ela cria um muro, porque ela não quer que aquilo seja divulgado. Isso, então, eu já saia tive... do ambiente familiar, né? Saia do ambiente familiar. Né? Aquele velho jargão em briga de marido e mulher, não se mete a colher, né? Que já não se usa mais. Né? Em briga de marido e mulher, sim, devemos meter a colher. Né? Então, eu já tive casos de violência em amigos da alta sociedade que me procuraram para tentar compor de alguma maneira, né? Agora, uma outra coisa que eu acho importante a gente falar, que às vezes a mulher casa, ela vive uma situação de violência, os filhos crescem presenciando aquela violência. Aquela família vira uma família doente. O que vai acontecer? Esse menino, possivelmente, né, não é a regra, né, mas possivelmente ele pode crescer achando que a agressão é uma coisa natural. Assim, eu vou agredir a mulher porque eu aprendi assim. Eu aprendi, meu pai fez assim a vida inteira com a minha mãe, então eu vou repetir esse papel. E a mulher, isso que você está falando, ela às vezes não percebe porque ela também naturaliza a agressão. Minha mãe apanhou a vida inteira, minha mãe aceitou a violência sexual a vida inteira, então eu também tenho que aceitar. Então, assim, é um ciclo repetitivo que nós temos que trabalhar quem? As crianças e os adolescentes. Recentemente eu fui convidada a fazer uma palestra no interior de Minas, na cidade de São João do Manhuaçu.
Achei maravilhoso. 2 escolas, 500 alunos, adolescentes, e foi no Dia Nacional de Combate à Violência e Abuso Sexual contra Criança e Adolescente. E eu tive essa oportunidade de falar isso, porque não há como a gente mudar a nossa sociedade, a nossa cultura, se a gente não começar na base, que são as crianças e adolescentes. Então, eu acho assim, extremamente importante todas as escolas terem essa sensibilidade, eu percebi isso nessa cidade que eu fui, de trabalhar as crianças e adolescentes desde a infância, da infância, mas principalmente a partir da adolescência, que é onde começa o namoro. E aí o namoro começa com aquelas pequenas ações de ciúme, né? Mas você não pode conversar com fulano, você não pode usar esmalte vermelho, você não pode usar roupa curta. Já começa um micromachismo, que a gente chama, né? São pequenos atos que vão crescendo com o tempo. E as meninas acreditam, né? Que podem mudar aquele companheiro, aquele namorado, e não muda. Então, assim, infelizmente, então nós temos que trabalhar esse menino na escola, por se ele veio de uma família assim. Temos que trabalhar essa menina na escola, para não aceitar esse tipo de comportamento. Então, acho que a educação é a base de tudo e ela tem que ser muito bem trabalhada.